Qual foi a última vez que você fez algo que te brilhava os olhos, que você ficou tão animada que não tinha outra opção a não ser fazer aquilo? Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olibá, pegue seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber para a gente começar esse episódio. E eu vou falar logo no começo que quase não teve café nesse episódio porque tá muito calor. E olha que nós brasileiros tomamos café em calor assim surreal, mas hoje eu quase não consegui, mas outro falei: "Ah, vou tomar, é o nosso espaço para café", então se você também tá com calor por aí, pega uma coisa que vai te refrescar ou se também quiser me acompanhar no café, tá tranquilo. E eu quero muito falar desse sentimento sobre fazer as coisas que realmente traz aquele sentimento de animação. E é muito louco pensar nisso, né, porque se a gente olhar para nossa jornada e a nossa história como adultos, a gente meio que sente culpa por se sentir animado por alguma coisa, porque parece muito adolescente, né, porque até hoje as pessoas falam: "Nossa, essa paixão de adolescente, esse sentimento de adolescente", e eu acho que falta frio na barriga, eu acho que falta a gente fazer as coisas porque sim, porque realmente é algo que tira o nosso sono, sabe. É uma coisa visceral, uma coisa que vem de dentro. Porque eu estava reparando muito nessa ideia, né, nessa ideia de propósito, nessa ideia de criação, nessa ideia de como nós fazemos as coisas na vida, e a gente sempre entra ao ponto de ser automático. Eu sempre falo disso nos nossos episódios, porque é uma coisa real. A gente começa a virar adulto e a gente começa a entrar no piloto automático. A gente só faz as coisas que precisam ser feitas. E longe de mim falar da nossa responsabilidade, eu acredito que como mulheres adultas nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Mas cadê a paixão? Cadê aquele fogo, aquela coisa que queima por dentro, que você não tem como não fazer, você não tem como não falar, é algo que tira o seu sono, é algo que você não para de pensar, porque nós deixamos de lado as coisas que nos arrepia. E já novamente repito, isso não tem nada a ver só com as coisas que falam sobre responsabilidade e da vida adulta, mas eu digo muito sobre se sentir vivo. Eu já percebi olha, engasgando no meio do podcast. Eu já percebi uma coisa minha mesmo, que as coisas que mais deram certo foram coisas que eu estava muito animada em fazer. Coisas que eu não conseguia, assim, não fazer. Era uma coisa tão que mexia tanto comigo, me queimava tanto por dentro, que chega a iluminar, sabe? Quando você olha para você e fala assim: "Meu Deus, eu tô até diferente". As coisas na sua volta fica diferente. E as coisas que eu fiz, que mais deram certo, foram coisas que eu estava não só apaixonada, mas quase que obcecada por aquilo. Porque para mim era uma coisa que me deixava tão feliz, que era impossível não fazer. E esses dias eu vi uma frase da Beatriz Guaresi, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela, que ela criou uma espécie de revista para curadoria de brand. Se vocês quiserem, eu coloco aqui no pra vocês. E ela falou uma coisa que fomentou tanto na minha cabeça que eu decidi fazer esse episódio, que é assim: eu me divirto tanto fazendo, que eu acredito que isso é a minha maior vantagem competitiva, porque eu gosto tanto de fazer, por eu me importar tanto, eu não deixo ficar difícil, porque é algo que sempre me faz voltar. E aí, fala sério, essa frase é muito boa, dá vontade de colocar no teto, de tão boa que é. E eu salvei esse post, ou ele me salvou, que eu parei pra pensar, eu falei assim: "Não nos falta talento, não nos falta nem intenção, nos falta paixão". Paixão de a gente ficar animado pelas coisas, de a gente se divertir, porque a gente acredita que para a gente trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, precisa ser muito sério ou precisa ser muito parecido com todo mundo. Ah,
todo mundo tá fazendo desse jeito, eu vou lá, vou fazer desse mesmo jeito também. Porque conhecido, é confortável, é validado, só que quando é algo que te mexe, te vira a cabeça, nem sempre vai ser comprovado pelas pessoas. E às vezes eu acho que tá até muito relacionado com a intuição. É um sentimento que você não consegue explicar, você só consegue sentir. E como você vai ignorar um sentimento dessa tamanha proporção? Para fazer uma coisa que todo mundo está fazendo. E eu não digo só sobre a criação de conteúdo, eu não digo só sobre trabalho, mas eu digo para a vida. Qual é a coisa que te faz vibrar, que te faz se sentir viva? Vamos lembrar da música de novo do Lagoon? Eu tenho pressa de existir. Eu quero que você olhe realmente para a sua vida agora e veja quais dos momentos, dos seus últimos momentos, e qual foi a última vez que você fez algo que você estava assim muito animada em fazer. Aquele tesão de verdade de que, meu Deus, eu preciso fazer isso. E eu vou ser muito sincera, eu olhando a minha jornada desses últimos tempos, faz muito tempo que eu não tenho algo que eu me sinto tão animada em fazer. A última vez foi o podcast, e eu olhando meus projetos falei: "Nossa, eu quero mais, eu sei que eu posso mais". Se a gente tem a única certeza nessa vida que é a morte, que a gente sabe que isso vai acontecer e é inevitável, por que a gente fica postergando a vontade de fazer uma coisa que tá me chamando? E assim, é muito louco pensar nisso, porque eu sempre me vejo muito como comunicadora, criadora de conteúdo, falando aqui, mas eu acho que é muito importante a gente escutar a nossa intuição e usar isso como parte da estratégia da nossa vida, não só de carreira e nem só de trabalho no digital, mas falar assim: "O que que eu estou sentindo sobre isso?". Te arrepia, as coisas que você está fazendo é para cumprir tabela, porque precisa ser feito e a gente sabe da nossa responsabilidade, ou é alguma coisa que mexe com você. E claro que é muito tem o outro lado disso, né, porque pensar só naquilo que nos arrepia e depender só disso, a gente nunca vai fazer as coisas. Mas é aí que tá o ponto e talvez o pulo do gato para que a gente consiga ter mais alegria em fazer as coisas. É estar em movimento, porque o movimento vai trazer clareza, e estar em movimento te permite acessar coisas diferentes. Então, é você pensar com a maior clareza do mundo. Eu quero fazer isso. E quando você está em movimento, fazendo as coisas em movimento, fazer porque aquilo tá te cumprindo, o que precisa ser feito, mas estar em movimento vai atrair a coisa que te motiva, a coisa que te anima, a coisa que te inspira. Então vamos supor, de 7 dias da semana, talvez 4 você tem que fazer o que precisa ser feito por disciplina e não por motivação. Mas os outros dias, você possa encontrar essa coisa que te faz arrepiar. Porque se olhando bem a nossa jornada, eu acredito que a gente está tão nós estamos tão imersas nessa realidade que a gente não consegue perceber as outras coisas. A gente não consegue perceber o detalhe, né, a gente não consegue reparar nos detalhes, reparar no que a gente gosta, e aos poucos a gente vai se perdendo, e eu não tô nem falando só da personalidade, mas aos poucos a gente vai se perdendo ao ponto de eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei mais o que me faz vibrar. E tem uma coisa que me assusta muito e talvez seja um dos meus pesadelos, é perder meu brilho. De eu não ter mais animação pelas coisas, ser aquela pessoa sedenta, sem brilho, de: "Ah, tá bom, tanto faz", eu não quero tanto faz, eu quero coisas que me façam me sentir viva, mesmo em dias comuns. Então eu sei que na maior parte dos nossos dias nós vamos fazer mais do mesmo, porque tem rotina, tem os hábitos, tem as coisas que nós precisamos fazer, as nossas responsabilidades, mas no meio disso eu quero encontrar aquilo que me arrepia. Porque eu acredito muito que quando a gente encontra e respeita esse sentimento, a gente cria não só cria de outro jeito, mas a gente vive mais feliz. Eu não acredito muito na ideia do propósito, inclusive eu odeio a palavra propósito, porque eu não acredito que existe necessariamente um propósito da vida, porque é como se a gente gastasse toda a nossa energia, nosso tempo inteiro buscando o porquê. Eu acredito que o nosso propósito é viver e ir descobrindo, ir construindo as coisas para atingir aquele objetivo. Mas é realmente encontrar nosso quase Ikigai, a nossa função, aquilo que a gente veio para fazer no mundo.
Que o Ikigai é isso, né, a junção do que você precisa fazer, a junção do que você gosta e trazer isso para as coisas. Então, eu acredito que esse é o nosso momento de enxergar esse ponto, de o que me faz brilhar os olhos. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez que você sentiu aquele frio na barriga? E eu não tô nem falando que você precisa sempre sentir esse frio na barriga, mas eu quero que você faça mais coisas que te façam se sentir viva. Nem que seja coisas mais simples, por exemplo, "Ai, hoje eu escrevi no caderno, eu me senti muito feliz. Nossa, hoje eu dancei uma música, hoje eu cantei uma música que eu não cantava há muito tempo". Volte a fazer coisas que te façam vibrar. Volte a se apaixonar, não pelo processo, mas pelas pequenas coisas que fazem você ser você, para que a sua vida volte a ter sentido, porque senão a vida fica xoxa, capenga, anêmica e a gente se perde no caminho. E no final da história a gente não consegue entender e nem explicar o que aconteceu. Vamos fazer diferente? Vamos olhar e pensar: "O que que eu quero fazer?". Tanto é que eu vi um vídeo de um menininho, ai gente, um vídeo lindo, e um menininho que ele tinha 4 anos, eu esqueci o nome dele, acho que é Simon. Não, minto, o nome dele é Max. Um menino pequenininho, agora ele tá um pouco mais velho, com 4 anos ele decidiu que ele seria estilista. 4 anos, ele decidiu que ele queria ser estilista. Ele chegou para os pais dele e falou: "Eu sou estilista". E o mais legal disso tudo é que os pais abraçaram a ideia e ele realmente hoje é um estilista. Ele tem mais que uns 6 anos agora, mas assim, ele começou com 4 anos. E deu tão certo, porque para ele era divertido, era gostoso, ele gostava daquele processo e sempre o chamava de volta. Porque a gente tem esse costume de tornar as coisas chatas. Vira tão uma obrigação tão grande que se torna chata e a gente não quer fazer nunca mais. Então vamos parar. Vamos parar de ser chata e vamos deixar as coisas continuarem a ser divertidas, mas mesmo assim, em algum momento pode se tornar sério. E quando se tornar sério, buscar motivos para que você continue voltando para aquilo, para que você continue sendo feliz. E eu estava pensando muito nisso, eu estava até conversando com uma amiga que eu sinto que eu quero voltar a fazer mais coisas de moda, porque é uma coisa que me deixa muito feliz. E quando eu fiz um shooting e me deixou muito feliz fazer aquele shooting, voltar a fazer moda, eu falei: "Cara, eu quero fazer mais isso. Eu quero poder voltar para isso", porque o meu trabalho eu já gosto muito. E aí eu toda vez eu falo: "Como eu posso deixar isso mais legal? Como eu posso me sentir mais à vontade?". Então eu abraço as minhas ideias mais loucas que existem. E olha, que loucura, tá funcionando, porque eu estou me divertindo no processo. Então, o ponto aqui é: volte a deixar as coisas legais e quando elas se tornarem chatas, arrume motivos para que você possa voltar. Para que você não deixe as coisas que você mais gosta escapar pelas suas mãos e no final você se arrependa. Volte a encontrar motivos que te faça feliz. E eu te encontro no próximo episódio. Beijo!